Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 12. E o nosso tema é José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. Estamos chegando no final de mais um trimestre. É interessante, meus irmãos, que nós viemos ter uma sequência nas aulas, mesmo que às vezes a gente não consiga ir na escola bíblica dominical por alguma fazer, mas tem várias aulas, tem esse comentário, tem alguns comentários e tem até aulas que são colocadas no YouTube. Mas vamos aqui. O nosso tema de hoje, meus irmãos, eu achei muito interessante, porque José teve uma participação significativa na história e se fala muito pouco de José. Eu, particularmente, dou aula na escola dominical há uns 10 anos e eu nunca vi um tema sobre José. Já fui de outra denominação, mas eu não me recordo de ter uma lição especificamente falando só sobre José. Mas vamos lá, o nosso textuário, que está em Mateus 1:24, diz assim: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e se recebeu a sua mulher. Irmãos, há uma diferença em questão de Maria e de José. Maria teve uma visão muito clara acerca do anjo, porém José teve um sonho. O anjo se revela a ele, o Senhor se revela a ele no sonho, através do anjo, que traz a resposta para ele, e fala para ele não se afastar de Maria, porque ele queria deixá-la secretamente. Mas nós vemos ali que ele teve um sonho. Amém? Verdade prática, José, pai de Jesus, nos deixou um exemplo marcante de um caráter humilde, submisso e amoroso. Irmãos, é bom nós absorvermos acerca do exemplo de José. José, meus irmãos, foi um guerreiro, foi um grande homem. Ele aqui, que vai falar mais, detalhar mais na aula. Nós vemos aqui que ele deixou um exemplo. Por quê? Irmãos, a criança nasce com exemplo. Com certeza Jesus, como homem, ele viu no exemplo do seu pai terreno, ou no seu pai adotivo, viu um exemplo de homem. Então nós vemos aqui que com certeza José deixou um grande exemplo para Jesus e para nós também. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de a juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ele dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Irmãos, é muito estranho, porque, não é que eu vou dizer que é estranho, mas tem que ter muita fé mesmo, porque nós vemos aqui José, ele queria deixá-la secretamente, como nós sabemos. José já estava com Maria, e ali poderia ter até rumores acerca disso, mas José não quis tomar, ficou com Maria durante os 9 meses de gestação de Maria e não a conheceu. Esperou, mesmo sendo esposo de Maria, esperou e não a conheceu. Nós vemos aqui um exemplo de um homem que sabe esperar acerca daquilo que o Senhor, ele nos faz com que nós venhamos esperar. Porque depois do parto, nós sabemos ainda que tem 40 dias, ainda que a mulher está se recuperando acerca quando dá à luz. Nós vemos aqui um exemplo de um homem que ouviu a voz do Espírito Santo, queria fazer aquilo que ele gostaria, porém ele ouviu a voz do Espírito Santo e falou: não, eu vou ajudar, eu vou fazer aquilo que o Senhor determinou. Então nós vemos que José teve uma participação importante. José, ele, vamos dizer assim, cria Jesus, dá o de comer para Jesus. Claro, meus irmãos, nós vemos que o Senhor Deus é todo poderoso, podia cuidar de Jesus quando Jesus foi para o Egito, de repente nem necessitaria Jesus ir para o Egito, várias situações, mas Deus escolheu José para proteger o menino. José fez muito bem a obra que o Senhor colocou em suas mãos. A nossa introdução.
Nessa lição estudaremos o que a Bíblia revela sobre a vida de José de Nazaré, esposo de Maria, mãe de Jesus, homem dotado de um caráter justo, temperante e amoroso. Deus, ao escolher a mulher em cujo ventre Jesus seria concebido, também escolheu aquele que haveria de dar apoio e proteção a ele e a ela e ao seu filho primogênito. Dessa forma, José passou a ser partícipe do plano salvífico de Deus. José teve uma participação muito importante. Ele cumpriu aquilo que Deus o determinou. Nós vemos ali José protegendo a criança, correndo. Mas não é filho meu, não estou nem aí. O que está aí dentro da barriga não é meu filho, então não quero nem saber. José jamais fez isso. José ouviu a voz do Espírito Santo. José contribuiu com tudo aquilo que ele podia fazer pela criança, pela mulher, por Maria e por Jesus. Ele fez, mesmo depois ainda de ter, vamos dizer assim, Maria ter concebido, José cria Jesus, sustenta como seu filho. Então nós vemos que José foi vamos dizer assim, um grande personagem bíblico que pouco se fala, porém muito importante. José, pai de Jesus. Quem era José? Pouco se sabe a respeito de sua vida. Assim como a esposa, José era simples, humilde, talvez mais conhecido que ela por causa de sua profissão de carpinteiro. Ele entrou na genealogia de Jesus, contribuindo para o cumprimento das profecias que indicavam que o Messias viria da descendência de Davi. Irmãos, é muito claro aqui que José ele era conhecido como carpinteiro. Irmãos, entenda bem. Segundo os arqueólogos, os estudiosos, carpinteiro não era marceneiro. Carpinteiro não era aquele que fazia cadeira, mesa, não era. Carpinteiro na época de Jesus construía casa, é como se fosse o arquiteto. Carpinteiro na época de Jesus construía casa. Isso não sou eu que digo, quem diz são os historiadores, até mesmo os arqueólogos crentes que falam que era dessa forma. Então José era conhecido, com certeza, construiu várias casas. E José, meus irmãos, olha, eu não sei, mas pode ser que muitos discordem. José não era pobre, vamos dizer assim, pobrezinho, miserável. Claro, aquilo que os magos, seu deslocamento de Jerusalém para o Egito, claro, consumiu muito das suas finanças. E aquilo que os magos, os reis magos trouxeram, foi de muito valia para que eles pudessem ir para Nazaré. Mas José não era, pelo que eles dizem, os historiadores e os arqueólogos dizem, José não era pobrezinho assim, não. José tinha porque ele era, segundo aqui a história fala, ele era arquiteto. Carpinteiro na época de Jesus era um arquiteto. Então José, com certeza, deveria ser muito requisitado para construir casas, né? Para construir casa. Então nós vemos que José era um homem requisitado. Então provavelmente ele era mais conhecido do que Maria. Alguns dizem que José já tinha uma idade avançada, enquanto que Maria ainda era uma menina, uma jovem ainda. José, pai adotivo de Jesus. José não era o pai biológico de Jesus, e sim o seu pai adotivo, visto que Jesus foi gerado pela ação do Espírito Santo no ventre de Maria. Também é chamado de pai guardião de Jesus. Esse fato é de grande importância, pois ele era da casa e família de Davi. Perante a lei, José era pai de Jesus, incluindo-o na sua família e também na de Maria, conforme o registro de Lucas. Aí vamos ver a genealogia. Dessa forma, ele garantiu a confirmação de Jesus na descendência real de Davi e da tribo de Judá. Lucas registra a genealogia de Jesus a partir da descendência de Davi. Então, nós vemos aqui que José, com certeza, registrou Jesus. Se a gente vai colocar nos nossos dias de hoje, irmãos. Se fosse nos dias de hoje, registrou Jesus com o seu nome, registrou Jesus com todos os direitos legais que um filho pode ter para com o pai. Então Jesus tinha todos os direitos legais com José, assim, se fosse colocar nos nossos dias de hoje. Então José registra Jesus, claro, antigamente não era dessa forma que se fazia, mas hoje nós vemos que o registro, papel carimbado, vai lá o pai, é o nome do pai, o nome da mãe, da criança. Então com certeza, se fosse nos dias de hoje, José teria feito isso. Então, Jesus ele entra na genealogia de José. José é um sonhador obediente. Ao saber da gravidez de Maria, pensou em deixá-la secretamente para não infamá-la. Mas Deus entrou em ação e lhe deu um sonho tranquilizador para que não saísse do seu lugar.
Deus não deixou que ele concretizasse seu desejo de fugir às escondidas para não sofrer as consequências da gravidez inesperada de sua noiva. Então nós vemos aqui José, nós vemos que ele queria deixar secretamente, ou queria, vamos dizer assim, romper, aqui vai dizer que ele estava noivo ainda, romper, queria deixar secretamente a Maria, mas Deus falou que não. Ele deveria continuar com ela, deveria fazer à vontade aquilo que o Senhor Deus colocou nas mãos dele. Ele deveria ir até o fim e cumprir com aquilo que o Senhor colocou a ele. Irmãos, nós vemos que ele, claro, ele teve de bom grado em fazê-lo. Ele queria deixar para não infamar, para não prejudicar a Maria. Porém, o Espírito Santo queria que ele colocasse, vamos dizer assim, ele colocou a cara dele a tapa ali naquele momento, mas Deus o honrou grandemente. Nós vemos nos registros o nome de José como um pai adotivo de Jesus. Irmãos, quão maravilhoso né? Um homem, um simples homem, um homem simples, vamos dizer assim, sendo o pai adotivo de Jesus, podendo registrar o nome do menino Jesus, ou do jovem Jesus, do homem Jesus, com o seu nome. Então nós vemos ali que Deus o honrou grandemente. O caráter exemplar de José, um homem obediente. Ao ter a revelação acerca da natureza da concepção de Maria e receber a ordem de Deus para não deixar Maria, José submeteu-se à vontade divina. E José, despertando do sonho, fez como o Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então agora ele recebe Maria como a sua mulher. Ele estava noivo, queria deixá-la, agora recebe como a sua mulher. Irmãos, não é fácil, como nós comentamos ali no começo, não é fácil, né, meus irmãos? Quantas vezes será, a Bíblia não vai relatar, mas quantas vezes será, meus irmãos, que nós sabemos que nós somos seres humanos, isso provavelmente aconteceu, que o inimigo nos jogou na mente de José: deixa essa mulher, você não é pai dessa criança, você não é o pai dela, por que você vai ficar atrás dessa criança? Você não é o pai dessa criança, deixa essa criança. Quantas vezes, meus irmãos, o inimigo não deve ter entrado na mente de José, ou não lançou pensamentos na mente de José, para que José viesse a desistir daquilo que o Senhor tinha mandado. Assim como acontece conosco. Deus coloca algo nas nossas mãos e nós começamos a caminhar e começamos a fazer a vontade de Deus, vem vários pensamentos, várias dúvidas na nossa mente, nos cercam. Mesmo com toda a certeza que nós temos, mas muitas vezes as dúvidas nos cercam. Assim como provavelmente aconteceu com José. Então nós vemos que José, ele pode ver que provavelmente deve ter tido muitos embates. Poxa, e agora, né? Esse filho não é meu? E se a infidelidade, se hoje nós vemos que o pai criar um filho que não é dele, já é muitas vezes olhado torto numa sociedade aberta, imagine naqueles dias que o povo era bem, vamos dizer assim, bem rígido acerca dessas coisas. Mas José, meus irmãos, é um exemplo para nós, que ouve a voz do Espírito, não questiona, não fala nada, e vai e faz a vontade de Deus, e vai para buscar fazer a vontade do Senhor, e aquilo que o Senhor mandou, meus irmãos, repetindo, ele não questionou, pelo contrário, ele fez aquilo que o Senhor mandou que ele fizesse, e fez ainda muito bem. Protege a criança, protege a sua esposa, protege o filho, registra o filho e dá todos os direitos legais para ele. Um homem temperante. No período em que era noivo, desposado com Maria, ele não teve relações íntimas com ela. Primeiro, porque era um grave pecado. Em segundo lugar, porque era homem de bem e obediente a Deus, justo. José não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs o nome de Jesus. Ambos foram fortes e suficientes para serem fiéis a Deus nessa área, em que muitos não resistem nem à primeira investida do maligno. Irmãos, a área sexual, nós sabemos que é uma área muito difícil, né? A área sexual, ela vem nos tentar mesmo, e tem derrubado muitos. E nós vemos aqui que José, com certeza, também teve as suas investidas, o inimigo fez investidas acerca de José já ter relações com Maria, mas José resistiu, Maria também soube resistir, soube se guardar, soube se privar, porque chegaria um momento certo onde eles desfrutariam
como casal, como marido e mulher, desfrutariam o sexo, porém naquele momento não era para fazer. Então Deus assim os guardou com certeza, e também eles tiveram que ter uma posição firme para não desagradar o Espírito Santo. Então veja, até achei interessante aqui o comentário que o comentarista fez aqui, que muitos não conseguem se resistir nem em primeira investida. Hoje, principalmente, onde muitos não oram, não buscam, não falam com Deus, quando o inimigo é a primeira suspirada no cangote, vamos dizer assim, a pessoa já está nos finalmente. Vigiemos, meus irmãos, tomemos cuidado, que tudo tem o seu tempo certo para nós desfrutar. A nobre missão de José, assegurar a ascendência real de Jesus. Como visto no primeiro tópico, perante a lei, José era o pai de Jesus, incluindo na sua família, e também na de Maria, conforme o registro de Lucas. Dessa forma, ele garantiu a confirmação de Jesus na descendência real de Davi pela tribo de Judá. Então, aquilo que estava sendo falado. Então, assegurou a descendência real de Davi. José era a descendência de Davi. E Jesus, ele por ser filho adotivo de José ter registrado, tinha, vamos dizer assim, como garantia também entrar na genealogia de Davi. Mateus registra a genealogia de Jesus a partir da descendência de Davi. Jesus foi adotado legalmente por José, que era da tribo de Judá. Então aqui José, da tribo de Judá, ele adota Jesus como seu filho, dá tudo o que um filho necessita. Eu achei também legal a nobre missão de José. É um homem nobre, é um homem honrado, que faz a vontade de Deus, que busca agradar a Deus, que busca educar Jesus nos princípios, com certeza, qual ele defendia, porque Jesus, meus irmãos, nasceu uma criança, ele nasceu um Deus perfeito. Ele foi criança, ele com certeza, eu creio, meus irmãos, eu creio que com certeza Maria e José teve que chamar a atenção de Jesus, mas creio, assim como toda criança. Então nós vemos aqui que, claro, ele sendo Deus, sendo homem, não pecou contra Deus. Mas nós vemos que José, ele deu tudo, uma estrutura ao qual um pai tem que dar para o seu filho. José faz tudo aquilo que ele pode por Jesus. Proteger Jesus em seus primeiros anos. Alguns fatos relevantes sobre a vida de Jesus comprovam o amor e o zelo de José pelo menino que não era de seu filho biológico, mas filho de Maria pela intervenção divina. Então, José, como nós estamos falando, vamos dizer assim, ele protege Jesus de todas as formas possíveis, principalmente nos seus primeiros anos. No nascimento de Jesus, e subiu a Galileia também José da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida, e aconteceu que, estando ela ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Então nós vemos aqui que Maria ia dar à luz, teve que subir até lá, para poder se alistar, e nós vemos que o menino nasce ali em Belém da Judéia, e ali quando Herodes começa a ter aquelas rumores que estavam matando depois de 2 anos, né, que nós vemos que passaram-se 2 anos, depois José teve que proteger a criança, teve que fugir para o Egito. Nas cerimônias exigidas pela lei, na circuncisão de Jesus, ele subiu até o 8º dia, não tinha nome, mas o nome de Jesus já tinha sido escolhido. Subiu no 8º dia, foi o sacrifício, foi um sacrifício, vamos dizer assim, humilde, porém, tudo aquilo que a lei determinava que uma criança deveria que passar, Jesus também passou. Na fuga para o Egito, diante da ameaça de Herodes de matar o menino Jesus, Deus determinou que José tomasse Maria e o menino e fugissem para o Egito. Irmãos, eu achei interessante aqui porque quase 500 quilômetros de viagem. A distância entre onde eles estavam até o Egito era quase 500 quilômetros. Irmãos, 500 quilômetros é chão, hein? 500 quilômetros é uma distância considerável, mas eles andaram a pé. José não titubeou. Quando ele viu que o menino, o seu filho, ele tinha Jesus como seu filho, estava correndo perigo, ele foge, deixa tudo para trás e foge para o Egito. Então nós vemos José fugindo para o Egito, e José sendo um grande guardador, vamos dizer assim, um grande protetor de Jesus. Eu até confundi no começo acerca dos 3 reis magos e tal,
porém os 3 reis magos chegaram quando Jesus foi se alistar. É que a gente às vezes se perde um pouquinho na história, mas é isso. Depois de 2 anos, o Herodes quis matar as crianças. E também, meus irmãos, tem até uma história aí, uma história paralela, que eu já li um livro falando sobre isso, que para Herodes conseguir atrair as crianças até seu palácio, ele falou que ia fazer uma festa, que ia dar, vamos dizer assim, presentes para as mães, e muitas mães foram até seu palácio. E ali naquele momento, quando viu que vamos dizer assim, que os portões se fecharam, os soldados começaram a matar as crianças. Até tem um salmo que fala que as crianças eram até jogadas às pedras, muitas mães jogaram para que não fosse morta pelos soldados. Então essa é uma história, né, paralela ao que está sendo relatado. O 3. O zelo pela formação espiritual de Jesus. Seus pais cumpriram o que fora determinado quando a educação dos filhos, através do ensino sistemático e diário da palavra de Deus. Irmãos, Jesus com certeza ele foi criado, assim como toda criança, todo judeu ele é criado. Tem que aprender a lei, tem que saber recitar a lei, tem que conhecer a história dos seus antepassados, tem que saber a estrutura do seu povo, o que o seu povo passou no exílio, o que o seu povo sofreu, conhecer a palavra, conhecer a lei, vamos dizer assim, na íntegra. Toda criança tem que saber, tem que conhecer. A nossa conclusão. José foi escolhido por Deus para uma missão muito elevada no plano da redenção. Ele foi o homem que amparou Maria em sua missão de conceber o Filho de Deus como filho do homem. Não só a ela, mas ao próprio Jesus em seu nascimento biológico. Em sua infância, nas ameaças que sofreu, ele cuidou de sua educação ao lado de sua mãe. Ele foi um homem santo, mas assim como Maria não reivindicou para si honras e louvores que só pertencem a Deus. Irmãos, em nenhum momento José e Maria chama a glória, chama a honra para si. Fala, não, se não fosse eu, Jesus tinha morrido nas mãos de Herodes. Se não fosse eu, isso. Se não fosse eu, aquilo. Foi eu que ensinei, foi eu que fiz. Em nenhum momento. Eles fazem aquilo que deveriam fazer. Então, meus irmãos, até aqui, voltando aqui um pouquinho, os irmãos me desculpem por ter trocado um pouquinho a ordem cronológica acerca da fuga de Jesus e do nascimento de Jesus, mas os irmãos entenderam bem. Que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Você ainda que não é assinante do nosso canal, te convido a assinar. E que Deus abençoe a vida dos irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe. Amém.